Olá, este é o Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista. Toda semana com um novo episódio para você. E você que ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, vamos ativar o sininho e se inscrever para sempre que a gente tiver um episódio novo, você saber primeiro. E hoje o assunto é política e religião. Será que dá para misturar? Será que dá para discutir? É o que a gente vai descobrir agora com o vereador Paulo Monteiro de Praia Grande. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Cris, pelo convite. Tenho certeza que vamos entrar num tema polêmico, que a gente, caminhando na rua, a gente ouve muito, né? Política e religião não se discute, mas se discute sim, por isso nós estamos aqui. É isso aí, vamos quebrar os paradigmas, né? Com ele, o pastor Ricardo Souza. Bem-vindo, pastor. Obrigado, Cris, pelo convite. Obrigado, pastor Paulo Monteiro, por estar nos convidando a participar deste podcast tão interessante, que é esse tema qual nós iremos discutir hoje, né? Política e religião, onde muitos falam que igreja não pode se misturar com política. Será? É isso que nós vamos saber. A gente vai bater essa tecla. Com certeza. Bom, desde os tempos mais antigos, né, na filosofia, Michel Foucault já trazia que a fé e a moral, elas estão envolvidas nesses valores e que a política também faz parte disso, né? A fé, a igreja, a religião, ela tem um papel importante de acolhimento e aconselhamento. Não é isso, Paulo? Eu fiz uma pequena palestra no ano passado, falando justamente da moralidade, moral, e das leis. Qual a diferença de uma coisa para outra? Lei é instituído por homens públicos, parlamentares, certo? Sim. Moral, né, já não é instituído por um homem. A moral nasce na cultura, na crença, no convívio, na vida, naquilo que a pessoa crê e acredita. Nos valores. Nos valores, princípios. Então, nós fizemos uma palestra e desenrolamos bastante esse assunto de lei e moral, que são coisas distintas, muito próximas, né? As pessoas às vezes muito confundem isso. Mas eu acredito que é justamente essa questão de religião e política. A religião, a gente vai falar de moralidade, da moral, da crença, da cultura. Religião, a gente vai falar dos princípios, dos valores. E já a política é a lei, né? É o braço forte da lei, é a instituição pública, é a regulamentação. Falei muito sobre isso também. Que legal. Bom, pastor, o Paulo trouxe um overview, vamos falar palavras em inglês aqui, da questão, mas a gente vê que também política e religião, elas se convergem, elas se conversam quando o tema é ação social, não é mesmo? Ação social é a base das igrejas evangélicas. Ela começou já desse episódio de você ajudar o próximo. É um mandamento até do próprio Senhor Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Daí vem a funcionalidade da igreja, do cuidado com o próximo, vem a carência de cada área, de cada município, de cada comunidade, porque nem todas as igrejas elas têm a funcionalidade de estar direto na comunidade. Precisa de uma equipe, precisa de pessoas preparadas, pessoas que estejam aptas, né, tanto espiritualmente como fisicamente, mentalmente. Então, os pastores, as igrejas, elas estão sempre abertas para todos que possam entrar. A porta da igreja está aberta para todos. Mas nós não ficamos restritos apenas às 4 paredes. Dentro da igreja, existem os horários, os dias dos cultos, né? No caso da Igreja Universal, a qual eu faço parte, ela é 24 horas aberta, literalmente. Fechamos apenas às 22 horas, 6 da manhã do dia seguinte já está aberta. E nós temos equipes de pastores, equipes de esposas que vão às ruas, vão às comunidades, vão nas áreas mais comuns, que são as carentes, aonde tem ali os viciados, aonde tem as pessoas que estão à margem da lei. Nós temos grupos diversos na igreja. Esses grupos, eles entram nas unidades prisionais, eles entram nos sócios educativos, onde tem ali os menores infratores. Nós temos palavras específicas na Bíblia para cada um desses grupos. Nós temos um grupo muito importante que é
o que nos chama mais atenção nos dias atuais, que é um grupo de depressão tem cura. É o DTC que nós comumente falamos a sigla, para facilitar os tantos grupos que nós temos na igreja, que são infinitos grupos. E esse grupo, ele tem abraçado muitas pessoas que elas sentem uma dor interna, uma dor na alma, que o familiar não entende, o amigo não entende. Muitas das vezes, entidades que são apropriadas para acolher as pessoas não entendem. Somente essa pessoa que passa por um problema de transtorno da alma, que é a depressão, que ela entende. E nada melhor quando uma pessoa vai na igreja, a gente atende, fazemos o trabalho espiritual, essa pessoa ela se liberta, ou seja, as vendas dos seus olhos caem. E elas passam a enxergar a vida diferente como estava vendo antes. E aí ela passa a ser curada espiritualmente. E ela passa a nos ajudar a atender outras pessoas. Então, nada melhor para atender quem tem problema de depressão, quem um dia já teve também. Vira um agente multiplicador. Exatamente. Esse é o trabalho da igreja, de acolher as pessoas, dar uma palavra na Bíblia e motivar essa pessoa a lutar. No sentido espiritual, no sentido de oração. O Senhor Jesus nos ensinou que há determinados problemas na nossa vida que nós iremos vencer com jejuns e orações. O porquê do jejum? O porquê se abstinar de se alimentar? Porque você está dizendo não para a sua carne, para o corpo físico e entrando no espiritual, que é o que agrada a Deus. E a oração complementa essa força e vê um poder sobrenatural em qualquer pessoa que fizer um jejum e oração. Isso que é o bacana, que a gente ensina. E a pessoa consegue vencer, consegue passar por cima dos seus problemas. Como assim, pastor? Deixar de comer para vencer os problemas é meio que complexo. Mas quando você começa a praticar, é como uma academia. É como você ir se exercitar na academia. Você pega um determinado peso, você vai ter uma determinada musculatura, vai desenvolver. Você a cada dia olha no espelho, você se sente melhor e você quer fazer mais. Assim é ir na igreja, assim é orar, assim é você aprender o jejum, é a oração e você passa a entender que o espiritual tem tudo a ver com o físico, com o mundo que a gente vive aqui hoje. E a gente passa a ver as situações de saída, de escape, de luz no túnel, de uma forma diferente. E é isso que ajuda as pessoas, é um ajudando o outro. Com certeza. E pastor, você trouxe aí uma questão mesmo que é uma verdadeira transformação, né, que a igreja traz e apresenta para essas pessoas, não só para as pessoas que têm patologias, no caso da depressão, etc., mas também pessoas que estão à margem da sociedade, como a gente já falou, que estavam e hoje vivem de uma forma, vamos dizer assim, digna, né? Essa transformação, ela vem também de trazer um propósito, né? Sim. Que é essa revolução espiritual. Sim. Quando as pessoas, elas encontram o Senhor Jesus, essa é a expressão mais comum que a gente ouve nas igrejas, né? Os pastores sempre têm um chamado, eles fazem a reunião, tem ali um cronograma de horário para cada pastor, para cada igreja, para cada reunião. A nossa, nós fazemos a reunião inicial e desde o início a gente sempre convida as pessoas. Você que está aflito, você que está precisando de ajuda, vem aqui na frente, porque nas igrejas tem milhares, centenas de pessoas que estão ali, mas a gente não sabe o que cada uma passa. Qual é a dor? Nós entendemos o seguinte: vai na igreja, ela precisa de ajuda. Ela não está ali a passeio. Ali não é um salão de festa, ali não é um salão de jogos, ali é um local onde o próprio Deus instituiu, casa de oração. E a gente tem tantas coisas boas para falar para essas pessoas. Se a gente abrir a Bíblia, a gente fala coisas maravilhosas que todos gostam de ouvir. Mas a pergunta que fica no ar: será que a pessoa que está sofrendo com uma depressão, uma angústia, uma tristeza na alma, ela quer ouvir apenas uma palavra boa? Não quer. A gente tem essa sensibilidade, né, de entender. Ela precisa primeiro se livrar do peso, do fardo que ela está carregando sobre si. Talvez um vício. Muitas das vezes a mãe, o pai vai pelo filho, pela família, porque ela vai buscar ajuda de qualquer forma. Sim. E ela vai numa igreja. Então o pastor chama à frente e a gente faz uma oração de fé, de determinação, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou também. Que a gente pode e tem autoridade através do Espírito Santo para expulsar esse mal, né? Expulsar essas enfermidades na alma da pessoa. E a pessoa retorna para o seu lugar. Aí sim ela está apta para ouvir a palavra.
É como um médico. O médico, ele vai atender um paciente, ele não vai dar logo os medicamentos em si. Ele vai ouvir qual é a reclamação do paciente, vai saber onde é a dor, para poder ele fazer ali, sim, o medicamento necessário, que é a função dele de acolher essas pessoas nos hospitais. Assim é o hospital espiritual, que é a igreja, né? Sim, com certeza. Bom, o pastor falou de chamado, né? A gente tem aqui o seu exemplo, foi pastor, hoje é um político. Você acredita que você recebeu um chamado para entrar na política e como que você vê essa junção da igreja, da religião com a política e como isso faz parte do seu dia a dia hoje? Posso responder essa pergunta já? Já, vamos lá. Peraí. Porque dentro desse assunto ainda eu gostaria de fazer um comentário que eu acredito e creio que é importante, que foi uma das minhas pautas também. Quando você fez a pergunta para o pastor Ricardo a respeito que a política comunica com a religião, né? Eu acho que hoje ainda existe essa questão das pessoas, no modo em geral, da visão delas ainda arcaica. Até porque uma das coisas que eu disse para o prefeito da minha cidade e anteriormente prefeita, a igreja é uma instituição, é um braço do governo. Porque chega onde o governo não chega. Sim. O governo, eu vejo que é aquele poder, aquela força bruta mesmo. E não sou contra isso, tem que ser. O governo regulamenta. Poder coercitivo do Estado. Isso. Nós temos que deixar uma cidade organizada, né? A sociedade tem que estar em ordem. Mas a igreja chega onde aquele braço não vai do governo. Que alguns lugares nós chamamos de terceiro setor, né? ONGs, igreja. Então hoje ainda falta essa visão. Por mais que seja arcaica, e aí eu vou voltar um pouco lá atrás, o primeiro que recebeu as tábuas da lei foi Moisés. E quando subiu o Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos na mão de Moisés, que era um profeta, um pastor. Sim. Agora, respondendo a sua outra pergunta. Boa. Esse chamado, eu vejo que faz parte também da obra, né? Porque eu vejo política como representatividade. Perfeito. Então, a política, você tem o representante da causa animal, né? Você tem o representante dos professores. E hoje nós temos muito essa questão de idealismo, né? Tá lá à direita, tá lá à esquerda. E por que não, né, o cristão ter um representante? Sim. Sou muito a favor disso. Então, o chamado é um só. Eu vejo assim, independente se eu estou no altar pregando a palavra de Deus ou se eu estou na Câmara Municipal defendendo o que eu creio de princípios e valores. Sim. Família, Deus, propósito. Então, eu vejo que o chamado é o mesmo, só está num campo diferente. Exato. Né? O camarada foi convocado pelo exército. Ele foi chamado. Mas em que campo ele vai atuar? Então, o chamado eu vejo como o mesmo. Com certeza. E assim, o papel do vereador, ele também permite que essas causas sejam representadas, porque o legislativo é bastante plural, né? Então, é importante ter mesmo um representante de cada classe, de cada movimento. Hoje, como que você realiza a sua atividade nesse termo aí representativo? E como que isso é para os demais temas também, os seus valores, etc.? Eu fiz alguns projetos de lei na cidade da qual eu atuo, que é Praia Grande, e alguns projetos de lei foram voltados para a causa igreja, religião. E aí eu vou até citar um, porque apesar de ser pastor, eu fui convidado por um padre para participar da missa. Padre Afonso, eu deixo aqui o meu abraço, querido padre. E aí eu participei da missa. Após a missa, o padre me chamou para uma conversa, um café, e ele disse assim: pastor,
eu estou com algumas dificuldades, mas o senhor é vereador. Eu já procurei alguns vereadores, já procurei advogados, mas eu não consegui resolver essa questão da minha igreja. Que aí nós entendemos que a igreja, ela é isenta, imune, né? Isenta não, imune de tributos. E ele ainda estava pagando tributos. A paróquia é grande lá no Samambaia. E aí eu cheguei para ele e falei: padre, vamos tentar, a gente tem a lei, vamos embasar isso em lei e vamos buscar a resposta. Vamos lá, conseguimos, graças a Deus. Depois ele pediu para eu voltar à missa e botou o povo de pé, aplaudiu. Olha, quer que dizer, legal. até ele estava desacreditado disso. Então, hoje eu vejo que a minha função lá é para resguardar a igreja. Mas nós temos a função também do legislador, Isso. do homem público, do agente político, de estar ali e fazer o bem para a sociedade. Então, além da igreja, minha prioridade é o bem social. Sim, e você tem uma sensibilidade diferente, por isso que ele te procurou, né? Você teve essa sensibilidade para ajudar. Sim, sim. E aí, nesse dia a dia, no caminhar na cidade, em ouvir o munícipe, a necessidade do munícipe. Só para você ter uma noção, no mandato passado nós atendemos mais de 5.000 pessoas. São todas da igreja? Claro que não. Sim. Ali tem mãe, tem pai, tem espírita, tem católico, tem todo tipo de pessoa, de todas as religiões. E aí eu como um bom cristão, e aí vou usar uma frase que a gente usa muito, né, pastor? Todo bom cristão é um bom cidadão. Legal. Existe também um tabu muito grande nesse tema política e religião. Quando se fala de um padre entrar na política, um pastor entrar na política, sim. um missionário, envolver a igreja com a política, existe um tabu até nos dias de hoje. Muitos não compreendem. É um tema realmente muito delicado. Só sabe quem vive no dia a dia. Sim. Como a situação do padre, que precisava de uma voz para representar aquela igreja, aquela comunidade. Quem vai me ajudar? Qual é o vereador que eu posso recorrer? Qual é o prefeito que eu posso recorrer? Qual é a entidade que eu posso recorrer? Quando chega um pastor, ele já vai entender que um pastor, um padre, um apóstolo, um missionário, ele sabe do conteúdo, da luta, da guerra que é aquela igreja. Do a gente valor, fala do valor, né, da pra importância. sociedade. Né? Existe um projeto nosso da Igreja Universal que é exatamente, especificamente, de instruir as pessoas com referência à política. Nós temos um grupo chamado Grupo Arimateia, na Igreja Universal em especial. Inclusive, quero mandar um abraço para todos os voluntários que devem depois estar comentando aí no nosso vídeo de hoje. Inclusive, esse grupo, ele veio intitulado, ele veio baseado na palavra de Deus, que é o José de Arimateia, que teve a função ali naquele momento, naquela altura, de resgatar o corpo do Senhor Jesus e sepultá-lo. E senador. Vale lembrar que naquela época a sentença de uma pessoa de ir para a cruz era para aquele corpo ficar na cruz, para que servisse de exemplo para as outras pessoas, o crime grave que ele cometeu, e os corvos tinham que comer aquele corpo. Imagina a dor da família, imagina aqueles seguidores, no caso do corpo do Senhor Jesus, saber que ele era santo, era um homem de Deus, era um profeta que só fez ajudar as pessoas. E interessante que no decorrer da peregrinação do Senhor Jesus, este homem chamado José de Arimateia ouvia falar dele. A esposa dele, diz a Bíblia, está escrito na Bíblia, que foi curada por Jesus. Ela foi livre por diversas doenças dela. Então ele viu o que este homem estava fazendo, que não era nada demais, a não ser transmitir bondade. Só isso. Uau. Ao ponto de, no final de todo um ciclo, onde o Senhor Jesus vai para a cruz, e este homem, José de Arimateia, chega até o governador e fala: eu preciso que você me ajude a tirar o corpo deste homem da cruz.
para o José de Arimateia, para o governador, era um favor para a sociedade, era um favor para aquela comunidade, porque até não tinha provas de crime algum que ele tinha cometido. Eles estavam fazendo favores para ambos, para a sociedade política daquela época. Um pediu para crucificar, ele, se eu não crucificar, eu vou ter problema, então vamos crucificar. Deu para compreender? Sim, é assim sim. que eles faziam naquela época. E não mudou nos dias de hoje. É isso que eu ia falar. Todos têm o seu Muito interesse. diferente do Ainda hoje. Todos têm o seu interesse. Daí veio o nome do nosso grupo dos dias atuais, que nós usamos na Igreja Universal, Grupo Arimateia. E quem quiser participar do grupo... Quem quiser participar do grupo, procura um pastor da Igreja Universal mais próximo e pode ter maiores informações. Nós temos um Instagram também, que é @arimateia_oficial. Você vai ver lá tudo que a gente tem comentado, trabalhado, feito, a nossa ideologia, como o próprio vereador e amigo pastor Paulo Monteiro disse, que nós temos um lema, né, que é cristão consciente, é cidadão inteligente. Esse lema a gente tem levado para as pessoas. Nós temos momentos de pauta que a gente dá uma parada, reúne esses grupos e começa a orientar a importância do poder legislativo, do executivo, do judiciário, as leis que beneficiam o povo, que eles muitas das vezes têm direito e não sabem. Exato. Então, é cidadania. Cidadania. Esse grupo tem essa informação. Nós temos a orientação de documentos que essas pessoas podem ter. Às vezes as pessoas se complicam em pequenas ações. Nós temos o site do TSE, né? Existe o site do TSE, Sim. que tem uma plataforma gigante de várias informações. Mas as pessoas não sabem. E elas chegam até nós, como é que eu faço para tirar o meu título? Como é que eu faço para tirar a minha identidade? Como é que eu faço para regularizar esse documento? E aí as pessoas acabam, nossa, era só assim? Exato. Uma simples informação. Então esse grupo Arimateia, ele tem essa informação de levar a cidadania, levar uma orientação. E aí, aonde esse ciclo fecha, né? Igreja, religião, política, o porquê. Se a pessoa ela não tem os seus direitos orientados, ela não pode ser um cidadão. Exato. Ela vira uma espécie de zumbi na cidade. Não vota, não tem o seu direito de escolher, não tem os seus direitos de documentos, não tem ali a sua identidade, o seu CPF, que é o seu cadastro. A gente sabe que muitas pessoas têm a sua ideologia. Sim. Não é obrigado a pessoa apenas ser evangélico para não saber dos seus direitos. Eu digo todos. A gente está com uma orientação. Há uns 7 anos atrás, nós estamos com esse projeto do Grupo Arimateia. A Igreja Universal ela vem se desenvolvendo a cada ano que se passa. Nós estamos apenas com 48 anos de idade. A Igreja Universal é uma igreja nova, né? Pode ser nova, né? Um senhor, né? É uma jovem. Eu tenho 50 anos, eu me acho jovem, né? Cabelo branco tá dizendo. O que vale é o espírito, né? Com certeza. A gente vem de muito aprendizado. A Igreja Universal ela tem aprendido muito, tem colocado em prática todo esse vigor desse aprendizado. E a cada momento que se passa na história, nós temos colocado em prática esse trabalho. E agora a gente vem com essa luta de orientar as pessoas com o trabalho, com o tema político, social, para educar as pessoas. Posso fazer um comentário? Claro. E eu vejo também a questão de política e religião, que se a gente trocar as ordens, né? Tem uma fala que antigamente a gente falava muito na escola, a ordem dos valores não altera o produto. Isso aí. Então, só que entre a política e a religião altera. Por quê? Se a gente introduzir a política na igreja, vai alterar tudo. Então, eu não sou a favor de introduzir a política na igreja. Claro. Mas eu sou a favor de introduzir a igreja ou a religião na política. Porque a moral, que é a religião, vai trazer o conceito mais senso, né? Dentro da política. E aí eu não sei se eu consegui expressar aquilo faz sentido. Eu queria deixar registrado. Por quê? E aí vamos para a história. Eu gostava muito de história quando eu estudava, né? A própria Roma política entrou na igreja. E aí hoje nós temos o resultado que está tentando
reorganizar. E acho legal essa reorganização religiosa. Tá muito legal. Mas lá atrás prejudicou muito. Sim. Prejudicou a sociedade, porque a política entrou na igreja. Mas quando nós temos esse inverso, com a religião na política, porque hoje, por exemplo, por mais que eu esteja de vereador, mas eu tenho uma submissão aos líderes espirituais. Sim. É um valor. É o meu valor. É o valor do que eu creio. Então, a mesma coisa Davi. Davi era o prefeito, o presidente de Israel. Né? Ele era rei. Mas ele não deixava de ouvir o profeta Samuel. O profeta, depois de Samuel, que veio, me faço Natan, se não me engano, ele ouvia o profeta. Quando o profeta vinha, ele cria que a palavra do profeta era a palavra de Deus. Então, ele executava a palavra de Deus. Então, você vê que a religião sobrepunha a política. Sim, o que deixa as pessoas tristes. Deu para entender mais ou menos? Eu entendi perfeitamente. Eu vou até fazer um complemento da sua fala. Pegar esse gancho do vereador Paulo Monteiro e pastor, em que o que as pessoas mais ficam tristes, em especial as igrejas, e esse tema tão polêmico que religião não se mistura com igreja, é porque muitos pastores, dirigentes, o responsável daquele grupo de pessoas daquela igreja, eles não se atêm quem é verdadeiramente o representante. Porque a igreja, eu entendo como se fosse a minha casa. Sim. Tem as minhas regras. Tem as tábuas da lei, que é a Bíblia, que eu preciso seguir. Como eu vou orientar aquelas pessoas a sair dos seus problemas, a vencer os seus problemas e permanecer na fé? Então eu vou ter um rito naquela igreja, naquela religião, naquele culto. Eu vou ter uma diretriz semanalmente, uma vez na semana, conforme for o trabalho de cada um. Na Igreja Universal, todos os dias nós temos uma reunião, temas específicos. Sim. Que abrange todo um ciclo de um trabalho espiritual. Porém, na Igreja Universal, nós temos muito cuidado quando a gente vai direcionar uma pessoa, como o caso do pastor Paulo Monteiro. Nós ensinamos fora do horário de culto, sim, fora da reunião. É só para quem realmente está interessado em conhecer mais. Nós temos reuniões de pessoas que se preocupam com o Evangelho. Sim. Que são a maioria formadas por esse grupo Arimateia. Uhum. E nós dizemos, esse aqui é nascido da nossa casa. Então a gente está tendo cuidado de escolher essa pessoa para nos representar. A gente está tendo os olhos espirituais. Ele é uma pessoa física, tem os seus erros, tem as suas falhas, como todos tiveram, como o caso de Davi, que recorreu ao profeta. Porém, nós estamos tendo cuidado de proteger a igreja, de proteger aqueles membros, aquele grupo de pessoas. A instituição. Para que a gente não decepcione. Uhum. Porque a tristeza e o que aponta o dedo, essa ferida de que religião não se mistura com política, é porque a gente precisa escolher melhor quem serão os nossos representantes. Se eu sou da área médica, eu vou escolher um médico para ser um político. Sim. É fato. Se eu sou um jornalista, eu escolheria uma pessoa do meu meio que vai entender a minha cultura, o meu trabalho, a educação que eu quis ser profissionalmente. Como eu sou evangélico, como eu sou pastor, e eu sei das necessidades que é da gente querer ajudar uma pessoa e ter ali um limite, talvez o prefeito daquela cidade não tem uma lei adequada para abrigar aquela pessoa e eu querer fazer e muitas vezes não poder fazer porque a lei não permite. Por que não a gente levantar uma pessoa do nosso meio, intitular essa pessoa, olha, você vai nos representar. E a política nada mais é do que essa representatividade. Exatamente. Biblicamente falando, existiu uma época em que novamente Jerusalém foi sitiada, foi queimada, e ali teve uma pessoa que se preocupou, chamado Neemias. Ele teve todo um processo. E aquelas pessoas acreditaram no que ele estava falando, porque ele estava indo na Bíblia. Ele foi conversando com as pessoas, mostrando textos bíblicos, dizendo, olha, a gente sofreu porque a gente não escolheu um do nosso meio. A gente sofreu, a gente hoje está passando por isso que está passando, porque nós não estamos mais levando essa palavra a sério. Vamos voltar.
Vamos recuperar esse grupo de trabalho, essa igreja. E ele conseguiu levantar essa igreja, conseguiu levantar as pessoas, e ali eles ficaram um povo forte, que a gente tem um tema chamado Juntos Somos Mais Fortes. Esse tema todo mundo usa, né? Sim, Todos sim, usam. Alveves usa. Exatamente. Neemias foi um homem, não chegou a ser profeta, não chegou a ser pastor, mas ele foi usado por Deus naquele momento, como todos são usados, como o pastor Paulo Monteiro está sendo usado hoje no trabalho político, em defesa da obra, em defesa das igrejas. A gente é da Igreja Universal, somos evangélicos, mas ele foi em defesa do padre, Sim, do católico, perfeito. do espírita. Todos nós que chegaram até nós, até chegar no gabinete dele, com certeza vai ser atendido. Assim como é na igreja, assim é o gabinete dele. Como ele bem falou, 5.000 pessoas, não são todos só da igreja. São todos aqueles que estão precisando de ajuda e entende que pode contar com o vereador, que entende que pode contar com o pastor de uma igreja do lado. Esse é o papel. Bom, eu quero agradecer a vocês. Nosso tempo é curto. Eu acho que a gente... Já acabou? Você viu só que rápido? Eu nem falei das minhas leis. Oh, meu Deus. Você está convidado a voltar, então, num outro episódio pra gente falar das leis. Vai ter... vamos fazer o V2. 6 leis já sancionadas no município. 6 leis. Quer falar rapidinho? Eu queria falar com detalhes. Então a gente vai marcar com outro. Então você fica ligado no próximo episódio aí, que a gente chamar o Paulo Monteiro, ele vai falar dessas leis. Eu quero agradecer muito, a gente só tem 30 minutinhos por episódio, então passa rápido. Muito o rápido. assunto foi bom, né? A gente misturou aí a política e a religião, que a gente falou se misturava, a gente conseguiu misturar e deu certo, deu muito certo. Obrigada, Paulo. Obrigado, Cris, pelo convite. Espero de verdade voltar aqui, hein? Com certeza. Esperamos que você volte. Fiquei Pastor, feliz muito em obrigada. participar. Muito obrigado a você, muito obrigado pelo convite. Gostei muito, foi um papo bem instrutivo. Eu acredito que um pouquinho deu para entender que igreja, religião e política precisam sim se entender, não se misturar, mas se entender. Andar juntas. Um sendo o braço do outro. É isso aí. E para você que também nos acompanhou até agora, meu muito obrigada e até a próxima.